Nesse vídeo vamos falar sobre o planejamento da sua empresa. Esse é o segundo vídeo do Jornada do Empreender, do zero ao sucesso. Eu sou o professor Silva Neto e aqui eu tenho o objetivo de transformar as suas ideias em negócios. Vamos começar a fazer o planejamento do seu negócio? A importância de planejar. Então aqui eu separei. Você precisa ter direção e objetivos claros. Isso é muito importante. Um bom plano define a direção da empresa e estabelece objetivos claros. Isso ajuda a alinhar todos os esforços e recursos em torno de metas específicas, facilitando a tomada de decisões estratégicas. Então, olha só, o primeiro ponto que você tem que ter no planejamento é você precisa definir qual é a sua direção e quais são os objetivos da sua empresa. Isso aí vai depender de cada negócio que você vai montar, seja ele produto, seja ele serviço, mas você precisa ter essa direção clara do que você vai definir e o objetivo que você tem com a sua empresa. Outro ponto é a antecipação de desafios. O planejamento permite identificar, isso é importante, possíveis desafios e obstáculos antes que eles ocorram. Isso dá à empresa a oportunidade de desenvolver estratégias para mitigar riscos e se preparar para imprevistos. No planejamento, você vai identificando passo a passo o que você precisa fazer e com isso você vai detalhando. Não, aqui pode acontecer esse tipo de erro. Tá, se acontecer isso, o que eu preciso fazer para evitar que esse problema ocorra? Ou se ele ocorrer, qual é a solução rápida que eu preciso dar para que esse caldo, vamos chamar assim, não entorne de vez, não seja um prejuízo muito grande. Então, isso é antecipação de desafios, você já deixar planejado de um fato ocorrer, o que fazer. Vamos dar aqui um exemplo simples. Você está lá no seu negócio, na sua loja, chega um cliente e esse cliente é simplesmente um desaforado. Você trabalha com público, ele chega lá, está num mau dia, fala grosso, começa a xingar. Sim, qual é o procedimento que você tem que ter nesse caso? Isso é o quê? É um planejamento de atendimento. Alocação eficiente de recursos. Com um bom plano bem estruturado, é possível alocar recursos, seja financeiros, humanos e materiais, de maneira mais eficiente, evitando desperdício e maximizando o retorno sobre os investimentos. Então a palavra-chave aqui é o quê? Eficiência. Para você ver o seu recurso financeiro, o seu recurso humano e o seu material. Qual é a melhor forma que você vai empregá-lo? Você vai precisar comprar mais? Você vai ter mais estoque de insumo para poder fazer o produto? Como é que você vai se relacionar humanamente com os seus clientes, com a sua própria equipe? Quem tem maior habilidade? Você tem que identificar, você tem que pegar aquele recurso humano e colocar no melhor local. Vamos transformar aqui rapidinho numa partida de futebol. Você nunca vai botar o goleiro como atacante, nem o atacante como goleiro. O atacante vai saber jogar no gol? Sabe. O goleiro sabe chutar a bola? Sabe. Mas a eficiência dele é menor. Então você tem que ter alocação eficiente de recursos, seja ele de dinheiro, de pessoas e de material. Monitoramento e avaliação. Então no seu planejamento você tem que ter um plano que fornece uma base para monitorar o progresso e avaliar o desempenho da empresa. Isso facilita a identificação de áreas que precisam de ajustes e permite fazer correção de curso rapidamente. O plano fornece uma base para monitorar. No seu planejamento, você tem que ter como metrificar as coisas. Você tem que dar alvos, objetivos, você tem que ter metas, você tem que pegar tudo o que acontece, transformar em números, para você saber se você está progredindo, se você está atingindo a sua meta ou não. E aí facilmente você consegue identificar áreas que precisam de ajuste, seja uma área que não está chegando nas metas necessárias, então rapidamente você tem que chegar lá e atuar. A comunicação e coordenação, o planejamento melhora a comunicação e a coordenação dentro da empresa. Todos os membros da equipe entendem suas responsabilidades e como suas atividades contribuem para os objetivos gerais da empresa. Então, olha aqui, comunicação e coordenação, o planejamento melhora. Então, você tem que planejar como vai funcionar a sua empresa, na hora que vai atender o cliente, na hora de um estoquista levar um produto, ou como você vai embalar o produto, ou como você vai receber o seu insumo, ou como você vai atender um cliente, como entra, ou seja, você tem que planejar essa comunicação e essa coordenação. Atração de investidores. Investidores e financiadores preferem apoiar empresas que têm um plano claro e bem definido. Um bom plano de negócio demonstra, é o seu demonstrativo, que a empresa é séria, organizada,
atualizada e tenha uma visão de longo prazo. Mais uma vez, não se preocupe com plano de negócio, nós vamos fazer um vídeo só sobre isso. E isso é importante porque atrai investidor. Então a sua empresa ela começa a melhorar e você tem um bom plano de negócio e você tem um bom planejamento, isso o investidor coloca o dinheiro com mais facilidade porque ele sente segurança e firmeza e transparência no seu negócio. Foco no cliente. Então, planejar ajuda a empresa a entender melhor o seu mercado e seu público-alvo, permitindo desenvolver produtos e serviços que realmente atendam à necessidade do cliente. Sim, você tem que planejar o seu negócio de uma maneira que ele efetivamente solucione o problema do cliente, porque com isso você fecha melhor o negócio. O cliente te paga pelo serviço ou produto que você está entregando a ele. Então é importante planejar. Tá lá, resumo. Planejamento é essencial para garantir que a empresa esteja preparada para enfrentar desafios, aproveitar oportunidades e alcançar os seus objetivos de maneira eficiente e eficaz. Então o planejamento tem essa base, é de você coordenar todo o seu negócio. Você entender desde quando a empresa abre, 8 horas da manhã, que ela começa a funcionar, como cada setor funciona, como cada setor atende, como cada setor se relaciona um com o outro, até chegar ao ponto final de você prestar o serviço ou vender o produto ao cliente, e tem que entender que depois disso tem o pós-venda. O seu planejamento tem que ter uma pesquisa de mercado. E como é que você faz essa pesquisa de mercado? Então tá lá, defina o objetivo da pesquisa. Determine o que você deseja descobrir com a pesquisa. Pode ser entender melhor o comportamento do consumidor, identificar oportunidades de mercados ou avaliar a concorrência. Sim, é importante você volta e meia fazer uma pesquisa. Nem que seja você mesmo andando na rua, olhando, prestando atenção, mas você tem que ter esse foco. Óbvio, você vai abrir sua empresa, você não vai contratar uma equipe de pesquisa para fazer para você. Seria ótimo se você tivesse esse capital, mas você precisa entender como fazer essa pesquisa. Você mesmo pode fazer, você pode determinar um funcionário para ir na rua fazer esse tipo de pesquisa e te trazer essas informações. E você precisa fazer o quê? Planejá-las, elas, metrificá-las, colocá-las numa planilha para você entender o que está acontecendo. Então, escolha o método de coleta de dados. Você pode ter dados primários, que são coletados diretamente através de entrevistas, questionários, grupos focais ou observações. Então aqui eu vou dar um exemplo, vou falar dos dados secundários. Informações já existentes, como relatórios de mercado, estudos acadêmicos e dados governamentais. Então você pode colher os dados. Você mesmo através de uma pesquisa de rua ou você através de dados lá do IBGE, do governo. Existem vários sites que te dão essas informações. O que eu queria dizer é o seguinte, como é que você escolhe esse método de dados? Então vamos lá. Quando eu abri um curso uma vez, o que eu fiz? Eu não tinha aluno, eu não tinha cliente, eu não tinha nada. Eu queria fazer uma pesquisa do que as pessoas queriam mais. Então o que eu fiz? Eu peguei 4 camisas pretas, botei eu e mais 3 amigos meus, 3 professores, e fomos simplesmente na praça com uma prancheta, fizemos umas perguntas, íamos abordando as pessoas sobre: você gostaria de fazer concurso público? Que tipo de matéria? Qual concurso que você quer? E aí nós planejamos o nosso primeiro curso. Então nós fomos a campo primeiro, perdemos 2, 3, 4 dias, perdemos 2 finais de semana para falar a verdade, mas montamos uma pesquisa de mercado. E nos custou o quê? O nosso próprio trabalho. Desenvolva um questionário, como eu estava falando. Crie perguntas claras e objetivas que ajudam a obter informações necessárias. Inclua perguntas abertas e fechadas para obter uma visão abrangente. Então você pode fazer uma pergunta direta ou uma pergunta até paralela, mas é importante para que você entenda a ideia como um todo de como os seus clientes entendem aquele negócio, aquele produto ou serviço que você vai fazer. Selecione a amostra. Defina quem será entrevistado. A amostra deve ser representativa do seu mercado-alvo para garantir resultados precisos. Se você abrir uma loja de produtos infantis, você não vai entrevistar um jovem, porque ele não vai te dar essa resposta. Se for produto infantil que a criança vai com a mãe, você não pode, você tem que perguntar quem? A quem é a mãe. Então, você tem que identificar para quem você vai vender, quem é o seu público-alvo e se atentar a fazer a pesquisa com essas pessoas, para que você tenha um dado muito mais específico, muito mais claro, muito melhor para você tomar as suas decisões. Então você vai fazer a coleta de dados, realize a pesquisa utilizando os métodos escolhidos, pode ser online, por telefone, presencialmente ou por correio. Obviamente por correio ninguém mais usa isso, né? Mas você tem essa coleta. Gente, ficou difícil. Você tem como coletar esses dados
Pode ser online, você faz formulários, você bota um QR Code, hoje você tem aí o Forms, o Google, tem vários formulários que você pode fazer, você bota o QR Codezinho, a pessoa passa ali, bate o telefone, preenche o formulário rapidinho e te responde, e você vai coletando esses dados. Isso até mesmo quando você já tem o seu negócio aberto, procure deixar um formulário para que os clientes possam responder. Analise os dados, isso é importante. Organize e analise os dados coletados para identificar padrões e insights. Utilize ferramentas estatísticas e software de análise de dados, se necessário. Obviamente aqui eu botei se necessário, porque quando você está abrindo a sua empresa, você não vai comprar nenhum software para isso, mas você mesmo pode abrir uma planilhazinha, você coletar esses dados e elencando eles ali. E aí você vai começar a ver o quê? Identificar um padrão. Você vai ter insight de como você pode melhorar e fazer o seu negócio. Você vai ver o padrão do seu cliente, o que você vai fazer com que criar oportunidades, melhorar o seu serviço, melhorar o seu produto, interprete os resultados, transforme os dados em informações úteis que possam orientar suas decisões de negócios, identifique tendências, preferências e comportamentos do consumidor. É aquilo que a gente viu na análise de dados. Você ter aqueles padrões, você ter os insights para que você possa direcionar melhor o seu negócio. A identificação do público, um segmento de mercado, é uma forma que você tem. Divida o mercado em segmentos com características semelhantes. Utilize critérios como demografia, na idade, gênero, renda, geografia, a localização, a psicografia, estilo de vida, valores e o comportamento, hábitos de compra. Então, quando você for fazer uma pesquisa de dados, você tem que identificar isso no público. Óbvio, vamos lá, vamos dar aqui mais um exemplo. Se você vende um produto que é para quem faz surf, não adianta você ir geograficamente numa quadra de tênis. Você pode até encontrar um surfista lá, mas é melhor você ir para a praia fazer a pesquisa. Você vai muito mais chance de você encontrar surfistas e você ter o quê? Uma pesquisa mais fidedigna. Você vai lá ver a idade da pessoa. Óbvio, se você vende um produto geriatria, você não vai fazer uma pesquisa com jovem. Eles não vão consumir o seu produto. Análise de dados demográficos. Então você coleta informação sobre idade, gênero, renda, educação e ocupação. Isso ajuda a entender quem são seus potenciais clientes. Ora, se você já tem o seu negócio ali aberto, mantenha um QR Codezinho para a pessoa preencher. Ele você vai coletando essas informações, você vai sabendo quem frequenta o seu negócio. Você tem que ser flexível. Lembra lá do primeiro vídeo que eu falei da flexibilidade para você se adaptar ao seu negócio? Sim, porque conforme vai mudando o seu público, você precisa mudar o seu serviço, você precisa às vezes mudar o seu produto, adequar ele para que você possa continuar fazendo as suas vendas. Então você tem que ter uma análise psicográfica, entenda os interesses, valores e atitude, estilo de vida do seu público. Isso ajuda a criar mensagens de marketing mais eficazes. Sim, você começa a prestar atenção, quem está entrando, qual é o valor que aquela pessoa tem, quais são as atitudes que ela toma, qual é o estilo de vida que ela tem. E aí você consegue fazer o quê? Uma propaganda, uma promoção, uma coleção de intenção melhor para o seu cliente. Ela fica muito mais assertiva e até melhora para você que vai criar. Obviamente, você está abrindo o seu negócio, você não vai contratar uma agência de publicidade, você não vai ter capital para isso. Então você precisa se ater a essas informações para que você comece a fazer isso. E também é importante porque na hora que você tiver o capital para contratar uma agência, você não ser enganado, você já saber mais ou menos o que você quer. Comportamento de compra, isso é bem importante. Analise como, quando e por que os consumidores compram os seus produtos ou serviços. Identifique padrões de compra e de preferências. Sim, isso é bem importante. Você saber qual o melhor horário que você vai vender, qual o horário que você vende pouco, então nesse horário você pode precisar fazer uma promoção, ou o serviço que você presta, qual é o tipo de público, qual é a atitude que ele tem, quais os dias da semana que você é mais contratado, que você tem mais demanda. Então nesses dias você pode cobrar um preço um pouco mais caro, nos dias que você tem menos demanda, você pode cobrar um preço mais barato. Com isso você vai fazendo um balanceamento do seu negócio. É importante para a identificação do seu público você fazer uma coisa chamada criação de personas. O que é isso? Desenvolva perfis detalhados de clientes ideais, ou seja, crie uma pessoa com base nas informações coletadas. Isso ajuda a personalizar suas estratégias de marketing e comunicação. Isso aqui é importante, você criar uma pessoa, você identificar, fazer uma pessoa a qual você vai atender, seja para o seu produto ou para o seu serviço. Quais são as características que ela tem?
quais são as habilidades que ela tem, quais são as atitudes que ela toma, qual é o estilo de vida que ela tem, qual é a roupa que ela veste, quais são as preferências que ela tem de uso. E aí você vai criar uma pessoa e você vai simplesmente fazer com que o seu produto e o seu serviço atinja esse tipo de pessoa. E aí você faz a validação do público-alvo, que é teste suas suposições e refine seu público-alvo com base em feedbacks e dados adicionais. Ajuste suas estratégias conforme o necessário. Então, depois que você cria aquela persona, você vai testando para ver se aquilo ali é realmente o seu público-alvo. E se não for, você vai ajustando para que você identifique cada vez melhor o seu público-alvo. Ora, se você fabrica uma bijuteria, um brinco, será que todo mundo usa brinco? Você vai mais no público feminino ou no público masculino? Qual é a chance de você vender um brinco? É mais para um público feminino ou mais para um público masculino? Ah, mas homens usam brinco sim, e homens também compram brincos para dar de presente às suas esposas, namoradas. Então você tem que fazer essa identificação. Você tem que ver realmente qual é o seu público, qual é a atitude que ele tem e redefinir, refinar para que você possa vender cada vez melhor. Não, seguindo esses passos, você pode realizar uma pesquisa de mercado eficaz e identificar com precisão seu público-alvo, o que é essencial para o sucesso do seu negócio. Agora que você já entende um pouco sobre planejamento e pesquisa de mercado, vamos passar para uma terceira parte. Vamos fazer uma análise da concorrência, identificar o que são pontos fortes e o que são pontos fracos, tanto do seu negócio quanto da sua concorrência. Se você ficou com alguma dúvida sobre planejamento, público-alvo, dá uma revista nesse vídeo. Ou, se ainda persistir dúvida, coloque aqui no comentário que eu vou ter um imenso prazer de lhe responder. Se você curtiu esse vídeo, coloca o dedo no like para mim, por favor. Se você acha que um amigo seu que tem um negócio ou quer abrir um negócio precisa ver esse vídeo, compartilha com ele. E, se você não é inscrito, se inscreve no canal para você acompanhar toda essa jornada do empreendedor. Fique com Deus e nos vemos no próximo vídeo.